Chega mais, caroneiro, nossa oitava carona no Corona. E hoje a gente vai conversar sobre como modificar a sua forma de pensar para você conseguir colher os resultados que você deseja. Fiz uma postagem falando justamente da gente fazer a nossa parte. E para a gente fazer a nossa parte, isso tem tudo a ver com a nossa forma de pensar, de perceber, né? Até porque nas caronas anteriores, a gente já tinha conversado que um dos elementos que precedem as atitudes são os pensamentos, são as nossas percepções, né? Fazendo uma analogia com a árvore, né? É como se os resultados que a gente deseja colher, os resultados que a gente tem, que muitas vezes não estão coerentes com o que a gente quer, eles fossem frutos dos nossos comportamentos, das nossas ações. Como se fossem os comportamentos o meio, o caule da árvore, né? E o que está por trás desses comportamentos? As nossas crenças, a nossa forma de pensar e de perceber o mundo, né? E aqui eu não vou separar o que é percepção, o que é pensamento, para não ficar muito complexo, tá? Agora o importante é a gente entender que a forma como a gente percebe o mundo está relacionado com a forma como a gente pensa, e a forma como a gente pensa tem a ver com as nossas percepções, beleza? Então, todo resultado que a gente quer obter precisa que a gente vá fazer, né? A gente vai entrar em ação. E para isso, a gente precisa entender quais são as nossas crenças, a nossa forma de pensar que está por trás dessas atitudes, tá? Existe aquela famosa frase do que a gente atrai o que a gente emana, né? A gente atrai resultado para a nossa vida alinhado com o que a gente tem dentro da gente, com o que a gente está emanando. É claro que isso não vai sair de forma mágica, né? Por osmose, mas sim pelo meio, através das nossas atitudes, dos nossos comportamentos. Então, se a gente quer ter resultados diferentes na nossa vida, a gente precisa fazer coisas diferentes. É que nem aquela famosa frase do Einstein que eu tanto adoro, né? Insano é aquele que quer resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, para a gente fazer diferente, a gente precisa modificar a nossa forma de pensar, de acreditar e de perceber as coisas. Beleza? É como se fosse realmente a gente plantar novas sementinhas de pensamento, novas sementinhas de acreditar, de ter as nossas verdades internas, que é sobre isso que a gente vai conversar, para que a gente possa então colher os frutos dos resultados que estão alinhados com as nossas crenças, com a nossa forma de perceber o mundo. E aí eu trouxe uma técnica que eu adoro de paixão, que fez muito sentido para mim quando eu conheci e que traz de uma forma mais didática e que ajuda muito também os meus clientes a perceberem de uma outra maneira. Queria convidar você a entender que é o seguinte: ao longo do tempo, ao longo da nossa vida, a gente foi aprendendo, adquirindo, né, através de experiências, formas de perceber o mundo, tá? A gente foi adquirindo o que a gente chama das nossas verdades internas, das nossas percepções. E aí isso foi com o tempo. Lembra que a gente conversou na carona passada? Que de tanto que a gente repete, né? De tanto que entra na prática, com o tempo a nossa mente já diminui gasto calórico, energético, e aquilo entra como algo, um hábito mais automático e vira um padrão. Então, de tanto que a gente vai repetindo isso ao longo da vida, essas verdades internas, essa forma de pensar, de perceber, elas ganham muita força, viram automático e faz com que a gente não raciocine sobre elas. A gente não tem um olhar crítico, analítico em relação à nossa forma de pensar. Por isso que ela já vai no automático para o mundo externo e faz com que a gente haja no ambiente conforme essa força das nossas verdades, das nossas crenças. Beleza? Então, entendendo isso, é como se fosse um óculosinho, né? E as nossas verdades internas, essa forma que a gente tem de acreditar, elas não são absolutas, e sim formadas ao longo das nossas experiências, na maneira como a gente foi percebendo o que estava acontecendo ao nosso redor e com a gente, tá? Então, esse óculosinho que a gente carrega aqui com a gente, essas lentes que a gente usa para enxergar o mundo, eu gosto muito da analogia que são, né? Se você olhar, duas lentes, duas bolinhas. E tudo que tem dois polos vão para os extremos, né? Então, normalmente, as crenças estão muito correlacionadas às extremidades. E a gente já falou numa carona anterior da importância da gente encontrar o caminho do meio, que é o caminho mais saudável, o caminho do equilíbrio. A gente vai precisar disso daqui a pouquinho. Então, essa forma que eu uso, essa lente, faz com que eu enxergue o mundo ao redor, a realidade que me cerca, conforme esse óculos. Faz com que eu me conceba também, eu me perceba existindo nessa realidade externa
conforme alinhado com essa minha forma de pensar. E isso, por consequência, faz com que eu haja, eu tenha comportamentos, eu faça coisas no ambiente alinhado com a forma como eu me percebo, com a realidade que eu identifico, que eu vejo e com a forma como eu penso. E, consequentemente, eu vou colher resultados, né? Eu vou ter coisas que foram consequências da minha forma de agir. E esses resultados vão retroalimentar a minha forma de pensar. Vamos dar um exemplo para ficar mais fácil da gente entender, que ajuda a gente a esclarecer um pouquinho melhor. Eu tenho uma amiga, e eu não vou revelar o nome, né, que a gente só revela o milagre, não o santo, que ela, no mundo dela, e por isso que todas as crenças, todas as nossas verdades internas deveriam começar no meu mundo. Então, no mundo dela, ela pensa, ela percebe que todo o encontro com pessoas queridas, sejam familiares, sejam amigos, são regados a comida, esses encontros são regados a comida e ela acaba engordando. Então, existem dois extremos aí, tá? Encontro com pessoas queridas, amadas, né, que ela estima, e o engordar, o comer demais, comer besteira, e isso, consequentemente, traz um resultado para a vida dela que não é o que ela quer, porque ela tem como desejo chegar ao peso ideal dela, emagrecer ao ponto que ela entende que, ok, alcancei o que eu tanto desejo para minha vida, alcancei o meu objetivo. Então, essa forma dela de pensar, convívio social com pessoas queridas, me leva a engordar, tá? O que ela vai fazer? Ela vai para a realidade, para o ambiente externo, com essa forma de pensar. Então, ela enxerga todos os encontros com essas pessoas como, consequentemente, formas de engordar. Então, ela se percebe nessa realidade como uma pessoa que faz parte dessa realidade. Então, todos os encontros que ela tem, ela já sabe, ela se percebe como eu irei engordar. E o que ela faz quando ela se encontra com essas pessoas? Ela come demais, ela come besteiras, ela vai comer tudo que ela normalmente não come, porque ela está ali naquele convívio com pessoas queridas. Qual é o resultado que ela vai ter? É engordar. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai retroalimentar a forma dela de pensar. Tá vendo? Eu não te disse que toda vez que se encontra com esse grupinho de amigos, com os meus familiares, eu acabo engordando? Então, isso, caroneiro, de tanto que se repete, faz com que ela vá endossando mais aquela forma de pensar. Eu tô te dando um exemplo bem simplório, mas bem factual, para que você consiga entender. Faça você a reflexão do seu ciclo de realidade, tá? Faça as reflexões que você precisa fazer para entender que forma que você pensa, que realidade é essa que você constrói, como que você se percebe, o que você faz no ambiente, que resultados você tem e que não estão alinhados com o que você deseja para sua vida, que retroalimenta a sua forma de pensar. Como que ela pode quebrar com essa realidade e construir uma nova? Quebrando com isso aqui. Se permitindo desconstruir essa crença que ela tem e construir novas crenças, novas formas de pensar, de perceber. Como que ela faz isso? Primeiramente, identificando que crença é essa. E aí, caroneiro, eu convido você a fazer essa reflexão. Eu sei que a princípio pode não ser fácil de conseguir chegar na crença, mas eu convido sempre, se for viável para você, fazer de trás para frente. Que resultado que você tem hoje que não te agrada, o que você fez, como que você se percebe, como que você vê a sua realidade ao redor e a forma como você pensa e você percebe o mundo, tá? Chegando nessa crença, ela então vai fazer o benchmark, que é uma expressão muito usada no mundo corporativo, né? Que é a gente incorporar boas práticas. Então, é a gente olhar para as pessoas que a gente se inspira, as pessoas que a gente admira, que têm, que conseguem, que criam uma realidade que você deseja ter para você, para a sua vida, que tem os resultados que você almeja, e se perguntar que percepção que ela tem, que permitiu ela criar essa realidade que eu também quero ter na minha vida, né? E aí ela vai começar a olhar para essas pessoas e ver que essas pessoas têm encontro com outras pessoas queridas e amadas e que elas não comem pisando na jaca. Elas não saem comendo um monte de gordura. Elas não saem engordando porque elas encontraram, lembra que a gente falou que ia falar daqui a pouquinho? No caminho do meio. Como é possível matar 2 coelhos com uma tacada só? Como é possível flexibilizar eu estar com pessoas queridas sem ter que pisar na jaca? Eu tenho uma alimentação saudável. E aí ela vai modificando todo o ciclo de realidade dela e ela começa a ir para os encontros escolhendo melhores
formas de se alimentar, porque ela modificou a dela. A primeira, ela modificou a forma dela de perceber, de mudar os pensamentos, as crenças, e aí ela vai para ação modificando as escolhas dela, né? E aí, com o resultado, ela começa a ver que ela não está engordando encontrando com essas pessoas e retroalimenta a nova forma dela de pensar. E aí, caroneiro, isso não vai ser adquirido assim, né? Da noite para o dia. Isso se forma com treino. De tanto que a gente repete a nova crença fortalecedora que impulsiona a gente a alcançar aquilo que a gente deseja na nossa vida e não mais a crença limitante que bloqueia a gente, que cega a gente, que impede a gente de caminhar, de avançar, como se fosse um óculos embaçado. Quando embaça, você para. Você não está enxergando nada, né? Então, quando a gente começa, de tanto que a gente repete isso com o tempo, de tanto que a gente treina, a gente vai formando novas conexões neurais e aí a gente vai enfraquecendo o padrão antigo e incorporando mais o padrão novo que mais faz sentido pra gente. Beleza? Então é isso. Crie você a forma de pensar que vai te ajudar a ter os resultados que você quer para sua vida, caroneiro. Um beijo, forte abraço. Compartilhe esse vídeo com as pessoas que você entende que precisam ouvir esse recado, que precisam aprender sobre isso, que precisam modificar o seu olhar para que elas façam diferente e elas escolham resultados diferentes que elas tanto querem para a vida dela. Um beijo, até a carona de amanhã.